eles vão continuar fazendo esse jogo de limpinhos. Edu, uma última questão. Teu pai deu um nó no sistema quando indica o teu irmão Flávio para a presidência. Sem sombra de dúvidas. Gostou, Pitoli? Hã? Gostou? Porra, eu vibrei que você não sabia o quanto. Porque eu tava puto da vida aqui, desculpe o termo, Edu, no Sechuro. Deixa eu abrir parênteses aqui, Pitoli, deixa eu abrir parênteses, porque as pessoas acham que eu não tenho ego. Eu tenho ego, mas ele é bem pequenininho, tá? Olha só, de um lado Faria Lima, Centrão, poxa, um monte de gente importante. Do outro lado Eduardo, sem salário, sem passaporte, sem nada. E a gente deu um nó nesse sistema aí. Obrigado, Jair Bolsonaro, por dar esperanças de um país melhor. Não, Isso sim é um estrategista. Não, Edu, e o que... Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Perfeito. Edu, vou passar para o Silvio Navarro agora, mas eu vou te contar uma coisa que não sei se você sabe. Dia 30 de janeiro do ano passado, eu tive a conversa mais longa com o teu pai numa chamada de vídeo, né? A conversa mais longa que eu tive com teu pai foi às vésperas da eleição para o Senado e a Câmara, presidência das casas, né? Porque eu tentava falar para o teu pai o seguinte, falei assim, mas presidente, como é que eu vou pegar um Hugo Mota na prateleira? Puta, tá difícil de eu pegar um cara alcolumbre. Para quem você pegaria, Pitoli? Não, então, mas pera um pouquinho. Não, eu concordei, Edu, que fique claro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nessa prateleira hoje, do lado, tem produtos que eu compraria com mais facilidade. Naquele momento eu não tinha outra escolha. Aquele momento era o Columbre e Hugo Mota, até por conta do que veio depois, as comissões. Eu respeitei em absoluto a decisão do teu pai. Agora, entenda, hoje eu tenho outros produtos do lado nessa prateleira, Edu. É aí que eu estou querendo chegar. E entendi você com relação a tentar furar a bolha. Entendi perfeitamente, mas entenda a nossa posição, viu, Edu? A gente não é ser radical, mas é olhar para o interior do estado de São Paulo, que vai votar em quem você indicar, de olho fechado, sem precisar de prefeito, sem precisar de vereador. Marcos Pontes, cara, 10 milhões de votos. É nessa hora do poste, viu? Eu acho que talvez a trocadilho com o poste seja por isso. Mas entenda, viu, Edu, na prateleira... Mas você vê só, Pitoli, o Marcos Pontes, que seria, teoricamente, uma pessoa mais alinhada conosco, um cara que viveu do lado de Jair Bolsonaro, né, que seguiria as ordens dele e não seguiu, tanto que saiu candidato lá para a vaga de presidente do Senado, quase melando todos os acordos, deixando a gente sem comissão, sem nada, sem voz. É uma pessoa que o eleitor vai olhar, se eu falasse para você, entre Marcos Pontes e André do Prado, muito provavelmente as pessoas falariam Marcos Pontes. Não agora, porque ele já é senador e já se queimou muito com a base, mas no passado falariam isso. Igual muita gente falava no passado, o presidente tem que ser o Moro, né, o fulano. E é normal, é natural. Eu estou falando que é uma decisão difícil porque você não tem como prever. Por exemplo, o próprio caso do Hugo Mota. O Hugo Mota a gente não tinha escolha, né? Você falou bem aí, Pitoli. A nossa escolha era, vamos presidir 4 comissões na Câmara ou não vamos ter nada? Era basicamente isso, porque o Hugo Mota estava eleito. E se a gente não apoiasse, seria jogá-lo mais ainda no colo da esquerda. Agora, o que veio, né, de superveniente? Ele tomou ali, o pai dele tomou uma polícia federal na casa, uma busca e apreensão lá nas prefeituras do pai dele. Aí ele mudou da água para o vinho. Tem como você prever como a pessoa vai se comportar diante da perseguição? Não tem. O Ricardo Salles tomou um processo, submergiu, não está falando nada do STF. Agora poxa, tomei ali uma possibilidade de apreensão de passaporte. Fui numa vertente totalmente diferente. Fui para o tudo ou nada, um risco altíssimo, eu sei. Como é que eu poderia garantir que a gente iria daqui fazer pressão para colocar um Alexandre de Moraes nas cordas? Para colocar uma Magnitsky? Para contribuir em 41 assinaturas de senadores pedindo hoje para abrir um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes? Como é que a gente estaria, né, por exemplo, aqui, ter conseguido aposentar o Barroso através das sanções de cancelamento de visto, abrindo vaga para o Bessias, que depois o Congresso, né, muito trabalho de muita gente, conseguiu derrubar, depois de 132 anos, a indicação do Bessias. Eu não sabia de nada disso, mas cada um se comporta de uma maneira. Eu não posso presumir aqui que o André do Prado vá mudar da água para o vinho, porque ele nunca fez isso antes, ele nunca chegou na cara de alguém, pelo menos ninguém nunca me falou isso, é muito pelo contrário. As pessoas falam que ele tem palavra, e isso é respeitado no nosso meio. Ele nunca veio para alguém, chegou e falou, eu vou votar assim, chega lá na hora, na surdina, vai e vota não. Eu não posso partir do princípio que as pessoas fazem as coisas erradas. Até porque, mais uma vez, 32 anos de vida pública,
ficha limpa, né? Prefeito, secretário, cargos sensíveis, que é fácil tomar uma covardia do Ministério Público e ainda assim se saiu muito bem. Então eu tô bem firme na minha convicção, Pitoli, eu estou bem decidido. E mais uma vez, essa é uma eleição diferente de uma eleição da Câmara. Eu estou pensando aqui no Flávio Bolsonaro, eu estou pensando aqui no grupo. Se eu estivesse pensando em mim, eu estava quietinho, indicava o meu próprio nome para lá e não teria problema nenhum com o STF. Mas vocês me conhecem, né? Eu estou fazendo isso daqui pela liberdade do nosso povo, não é por um interesse pessoal. Eduardo Silvio Navarro está conosco. Silvio, Eduardo Bolsonaro está na tua escuta. Deputado, bom dia. Também quero manifestar o meu respeito. Como disse o deputado Marcos Polon no X, no Twitter, há pouco, ele um injustiçado hoje, vocês estão pagando com a liberdade. Então, eu também queria deixar registrado o meu respeito aqui. Olha, eu compreendo a engenharia política, fazendo uma leitura política. É preciso ganhar a eleição em São Paulo. Flávio tem que ganhar a eleição no maior colégio eleitoral do Brasil. Não dá para ser presidente sem erguer uma muralha, sem abrir votos e erguer uma muralha para a esquerda no interior paulista. São Paulo tem quase um quarto do eleitorado, são 34 milhões de votos e a maioria está no interior. Quando você escolhe um nome para rodar esse interior, que tem trânsito com os prefeitos, e os prefeitos são, sim, de partidos de centro e de direita. A esquerda não tem prefeituras em São Paulo, praticamente. Compreendo essa engenharia política. A minha dificuldade é a mesma do Pitoli, porque se o Eduardo Bolsonaro fosse candidato ao Senado, eu votaria com convicção. O problema é que é o candidato do Valdemar. E aí é preciso separar, votar em nomes e votar no Valdemar. Eu também tenho essa dificuldade. Teria outros nomes e compreenderia muito melhor também uma escolha do Mário Frias, já que falamos aqui, Coronel Melo Araújo, Gil Diniz, e você sendo suplente nessa chapa. Mas vamos lá, a minha pergunta então, para ser bem preciso aqui. Primeiro, nessas conversas que você disse que teve com o André do Prado, quando vocês sentaram para conversar, ali na mesa, ele se comprometeu a defender o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, seja quem for, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, seja quem for. E 2, um mandato longo de 8 anos, pensando que a gente tem uma eleição daqui a 4 anos. Eu sei que não é o foco é o Flávio Bolsonaro ser presidente da República. E é isso que importa para o Brasil voltar aos trilhos institucionais. Mas lá na frente, o André do Prado sairia candidato, já teria esse plano de voo? Estou fazendo aqui uma pergunta como entrevistador. Excelente pergunta, Silvio. Eu estava esperando o momento que ia chegar esse ponto de 2030. Não é certo, mas ele é uma pessoa que já passou, né, como eu falei, vereador, secretário, prefeito, presidente da Assembleia Legislativa, que aprovou tudo. Todas as matérias que ele colocou ali na mesa, ele aprovou. Bases de sustentação do governo Tarcísio. Então, todo mundo que gosta das políticas econômicas do Tarcísio, como, por exemplo, a privatização da Sabesp, isso aí teve participação essencial do André do Prado. Então, ele já mostrou competência, já mostrou eficiência. E ele entrando no Senado, ele vai ser o principal interessado em colar a imagem conosco, votando junto conosco, entrando sim no voto de opinião, sendo uma pessoa cada vez mais conhecida dentro do nosso movimento de direita. Por quê? Porque ele está mirando, sim, um governo em 2030. Mas isso é certeza? Não. Existem outros nomes, né? Fala-se por aí que o prefeito de São Paulo, né, o Ricardo Nunes, que tem mais de 60% de aprovação na maior cidade do país, também é um nome muito competitivo. E mais para frente a gente não sabe o que vai acontecer. O Tarcísio talvez possa escolher por uma outra pessoa para talvez sucedê-lo. Então olha que competição saudável a gente vai ter. Porque todos esses atores vão ter interesse em ter a ajuda e o apoio do presidente Flávio Bolsonaro, que há uma certa quase convicção da eleição do Flávio Bolsonaro, né, por vários fatores, não só a pesquisa, mas o sentimento que as pessoas têm caminhando na rua e pela rejeição do Lula. Então, isso tudo está em jogo, Silvio. É certeza? Não é certeza, mas eu vejo como muito saudável essa competição. Você pode ver, antes mesmo, né, de sair o meu vídeo na rede social falando, né, fazendo a indicação do André do Prado, eu já vi uma notinha na imprensa falando que o governador Tarcísio estava reafirmando e apoiando o nome do André para essa vaga de senador. Eu falei, excelente, perfeito. Olha só, o André do Prado ele vai sair com o apoio do Tarcísio,
do Bolsonaro, a influência toda que ele tem em dezenas de deputados estaduais e centenas de prefeitos, fala-se em cerca de 400 dos 645 prefeitos de São Paulo, então é uma força muito forte. E outra coisa, né? O Valdemar já tem mais de 70 anos. Não vai demorar muito, vai ficar complicado para ele seguir tão ativo quanto ele é dentro da política partidária. Eu acho que o André do Prado é um nome que pode suceder o Valdemar. E é positivo que a gente tenha uma proximidade, que traga mais ele para o nosso lado. E ele está interessado nisso. Falei muito para ele, além das votações prioritárias e sensíveis, né, para nós da direita, a gente falou muito também da questão partidária, da questão das redes sociais, que muita gente dentro do partido ignora. E isso daí não é saudável. É importante você ter um sentimento das redes sociais, que é basicamente a mesma coisa do sentimento das ruas. Então a gente tem muito a ganhar nesse processo, Silvio. Mais uma vez, eu acredito que será um jogo de ganha-ganha e a gente vai ter cada vez mais sedimentado esse movimento de direita, junto também com esse voto de máquina, que eu, enquanto deputado federal, estava trabalhando para entrar. É algo que eu não fazia no passado. Cada deputado tem cerca ali de 15 milhões por ano de emendas parlamentares. Eu indicava, no meu primeiro mandato, e muito bem, não ia lá cortar a fita do hospital, ou tirar foto do lado do mamógrafo, ou ver a reforma dentro da delegacia de polícia. Hoje em dia eu já faço isso. Para quê? Para que a população me veja ali. Levo comigo, né, o meu candidato da região do meu lado, para que ele corte a fita junto comigo, para que ele seja conhecido. Até porque na campanha de vereador conta muito mais essa ação local do que propriamente a opinião sobre armas, aborto ou família. Então a gente está aprendendo a trabalhar nesse métier também, nesse tipo de voto. Eu acho que vai ser uma contribuição e um jogo de ganha-ganha. Edu, de Brasília, Débora Sena, repórter Auriverde em Brasília, também tem uma pergunta para você. Pois não, Débora, bom dia. Obrigada, Pitoli. Bom dia, deputado. Quero aproveitar e deixar aqui o meu bom dia para a maior audiência do país. Deputado, apesar do senhor estar agora nos Estados Unidos por uma situação de perseguição política, imposição dessa situação, eu tenho aqui uma pergunta sobre a Câmara, exatamente por causa do seu protagonismo político. No dia de ontem, nós observamos aqui uma sessão que foi destacada pela oposição como o resultado da articulação de Hugo Mota. E aí eu vou aproveitar que a gente já falou de Hugo Mota aqui para destacar o que aconteceu no dia de ontem. Ele não convocou deliberativa, não abriu a ordem do dia para garantir que o resultado pela punição de parlamentares fosse efetivado. E nós observamos, nos últimos meses, um Hugo Mota que evitou a imprensa, um Hugo Mota que evitou líderes de oposição e se sentou tranquilamente para negociar com o Palácio do Planalto. Diante desse contexto, a pergunta que eu faço para o senhor é a avaliação que o senhor faz hoje dessa figura e como driblar esse evidente boicote à direita que Mota tem promovido aqui na Câmara. Você tem total razão. O Hugo Mota, depois da eleição, o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai dele, né, investigar as prefeituras lá do Nordeste, interior do Nordeste do pai dele, e então ele está no colo do Alexandre de Moraes. Ele está basicamente fazendo tudo. Esse é só mais um capítulo dessa perseguição nefasta. Né? Existe um abismo moral entre eu e o Hugo Mota. Eu estou disposto a me sacrificar porque eu sei que a nossa principal intenção é representar o interesse dos brasileiros e não servir a esse regime totalitário. Né? Mas ele, né, mais um capítulo, por quê? Porque anteriormente ele já não deixou ser líder da minoria. Né? Quando a Carol Detoni cedeu a vaga dela, eu agradeço a deputada Carol Detoni por isso, né? Da vaga de líder da minoria, para que eu pudesse ser líder, o que estava em jogo ali? Estava em jogo o meu mandato, porque o líder da minoria não precisa estar fisicamente no Congresso para fazer a presença física. E o que o Hugo Mota fez? Inovou. Disse, não, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, então ele não pode ser líder da minoria. Em que pese isso não está escrito em lugar nenhum. Mas eu tenho certeza o quê? Que ele toma pressão nos bastidores do Alexandre de Moraes. Que ele poderia ter problemas, né, se caso ele permitisse que eu seguisse com um mandato ativo votando pelo celular morando aqui nos Estados Unidos, né, o que o regimento interno da Câmara não me permitia. Então, quando ele seguiu por esse capítulo, depois eu comecei a tomar falta. E aí, mais uma covardia, ao invés de ele botar para o plenário da Câmara, para os 513 deputados, colocarem as suas digitais para me caçar ou não, ele deixou isso de lado
e seguiu ali por um caminho regimental para fazer a minha cassação, tendo apenas 5 votos, né, de parlamentares, de deputados federais que fazem parte da mesa. Então isso daí é uma covardia, né? Eu me solidarizei com o Polon, porque foi a primeira notícia que eu vi. Depois eu me solidarizei também com o Zé Trovão e com o Marcel Van Hatten, porque a esquerda já fez muito pior. A esquerda já ocupou a cadeira da Câmara, já ocupou a mesa do Senado e já estava ao lado junto de índios que deram flechadas na perna de policiais legislativos que provavelmente estão do seu lado aí agora e no dia seguinte se reuniram com parlamentares do PT e nada aconteceu. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que expor, né? Com certeza, tendo uma possibilidade de uma nova eleição para presidente no Hugo Mota, eu descartaria. Eu descartaria porque ele não se propôs a fazer aquilo que ele prometeu. Eu acho que nem ele sairia candidato. Vale lembrar, naquele momento da eleição dele, ele ainda não tinha tomado a busca e apreensão, é o pai dele, do Alexandre de Moraes, estava com um discurso pró-anistia, depois é que ele mudou para a água do vinho, e não compensava aí com outro candidato, por melhor que fosse, né, como se apresentava lá o Marcel Van Hatten, porque não teria chance de ser eleito e a gente estaria fora do chamado blocão, ou seja, fora das escolhas prioritárias para as comissões da Câmara dos Deputados. Pode ter certeza, quando o Novo tiver uma bancada grande, suficiente de deputados para entrar nesse jogo de barganha política lá na Série A, na primeira divisão, eles vão mudar a conduta deles. Mas enquanto eles tiverem apenas poucos parlamentares... Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Eles vão continuar fazendo esse jogo de limpinhos. Edu, uma última questão. Teu pai deu um nó no sistema quando indica o teu irmão Flávio para a presidência. Sem sombra de dúvidas. Foi Gostou, Pitoli? Hã? Gostou? Porra, eu vibrei que você não sabe o quanto. Porque eu tava puto da vida aqui, desculpe o termo, Edu, no Sechur. Deixa eu abrir parênteses aqui, Pitoli, deixa eu abrir parênteses, porque as pessoas acham que eu não tenho ego. Eu tenho ego, mas ele é bem pequenininho, tá? Olha só, de um lado Faria Lima, Centrão, poxa, um monte de gente importante. Do outro lado Eduardo, sem salário, sem passaporte, sem nada. E a gente deu um nó nesse sistema aí. Obrigado, Jair Bolsonaro, por dar esperanças de um país melhor. Isso sim é um estrategista. Não, Edu, e o que... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.